Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Este, como sabem, é aquele programa onde contamos as histórias que nos apaixonam, mas hoje, em particular, temos a história de alguém que se apaixonou pela região do Douro e Trás-os-Montes. Vamos receber no nosso programa João Pedro Marnoto. Ele é o responsável pelo trabalho 9 meses de inverno e 3 de inferno, um trabalho de fotografia, é fotógrafo, João Pedro, e que retratou ao longo de 10 anos todas as vivências da região do Douro e Trás-os-Montes, transformou numa exposição que já percorreu a região e que agora está a divulgar através das suas páginas de Facebook e do YouTube, através de excertos e clipes do vídeo que também fez a propósito deste trabalho. Esta é a história de mais um jovem do litoral que ficou completamente apaixonado pelas maravilhas de Trás-os-Montes e da região do Alto Douro Vinheteiro. E é esta a história que vamos conhecer já a seguir. Nove meses de inverno e 3 de inferno. Este é o resultado do trabalho de um filho do litoral que se deixou adotar por um território repleto de tradições e gentes únicas num retrato real. O nosso convidado esta noite é João Pedro Marnoto, fotógrafo, realizador, que se apaixonou pelo Douro e por Trás-os-Montes. João, 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Esta é a expressão que melhor caracteriza a região do Douro e Trás-os-Montes. Antes de mais, muito obrigado e boa noite, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer ter estes convites, que é uma forma também de apreço pelo trabalho que faço, claro. A expressão, sim, quer dizer, realmente que a interpretação a interpretação que cada um a tem, mas foi aquela que ao longo dos tempos achei que mais se encaixava, talvez também, não é uma frase muito fechada e tem as suas várias interpretações, mas tem esta dicotomia, este confronto entre um tempo de inverno e um tempo de verão quente, mas também tem a carga emocional, não é? Temos a rudeza, a dureza do território no inverno e depois temos o calor na parte emocional, na relação com a terra e relação também com a fé, vou pôr nesta forma, o lado espiritual, não é? Estamos a falar da natureza e realmente que a forma como nós funcionamos enquanto seres humanos é completamente distinto, por tudo, tanto pelo lado belo da primavera, como pelo lado mais macabro do inverno. E portanto, eu sempre gostei desta dicotomia, deste jogo da forma de definir o território, que sim, que tem esse contraste. É um território que tem muito esse contraste de verão e inverno, frio, calor, nos diferentes níveis, diferentes características que se pode encontrar. Nos seus contactos com todas as pessoas com que teve a oportunidade também, que no fundo contribuíram um bocadinho para este seu trabalho, ouviu assim tantas vezes esta expressão que tenha ficado no seu ouvido, ou já trazia a ideia, quando começou a desenvolver este projeto, já tinha a ideia que seria qualquer coisa deste género? Não diria que era uma expressão, quer dizer, é uma expressão que é conhecida pelo território, não é? Quando falo, e das vezes que falo, muitas vezes as pessoas que são do território reconhecem logo a expressão. Porventura há pessoas que não são do território e questionam. Mais do que ser uma expressão que tenho ouvido, lá está, acho que foi uma expressão que se encaixava e lá está, e ficou também, é uma expressão que foi de certa forma muito imortalizada pelo Miguel Torga. E além do território, também das pessoas, porque acho que o território traz os montes, e não devo falar com uma pessoa sobre isso, que é, por um lado é o faroeste português, no sentido em que tem balas e tudo. Sim. Mas por outro lado também são pessoas que quando abrem a porta mesmo, e empurram-te lá para dentro para beber um copo de vinho, um pão com chouriço ou o que seja, e portanto tem estes lados, mais uma vez estes lados opostos que achei que se encaixavam muito bem no trabalho. Agora, se as pessoas dizem mais ou menos, acho que é quase um lado adquirido as pessoas de lá. Eu já ouvi, inclusive, dizer que em Trás-os-Montes não é 9 meses de inverno e 3 de inferno, é 6 meses de inverno, ou é mais para o Douro, peço desculpas, em Trás-os-Montes é que é o 9. Portanto, conforme os sítios, eles variam também os tempos. Mas, por exemplo, na minha pesquisa, é uma expressão que chega a Madrid. Em Madrid, estamos a falar, digamos, é a continuação do Planalto, de Trás-os-Montes, não é? Portanto, é um território que sofre muito também deste contraste de tempo.
E é uma pesquisa que fiz uma vez na internet, é uma expressão que também há em espanhol e que em Madrid também se usa. Agora, não vou dizer em qual é a força da expressão lá e se é assim tão reconhecida como cá, mas digamos que sim, foi algo que achei que desde o início que se encaixou e que de certa forma depois ficou e acho que alberga tudo o que o trabalho, de certa forma, o trabalho traz, porque o trabalho não é uma coisa só, digamos assim, tem esse ponto comum que é o território, mas o território nas suas mil e uma facetas, humanas, sociais, o território, naturais, etc. E portanto também precisavam de um título que fosse minimamente abrangente para isto tudo. O João acabou por juntar neste projeto o Douro e Trás-os-Montes. Esta é uma... Nós que cá vivemos, às vezes, temos um bocadinho a tentação de dizer que o Douro e Trás-os-Montes são duas coisas diferentes, mas o João não teve grande dificuldade em reunir isto num único projeto. É mais aquilo que nos une, que une estas duas sub-regiões, se quiser, do que aquilo que nos separa, na verdade. Também ficou com essa percepção. Sim, sim, quer dizer, se me perguntar porque é que eu selecionei essas duas regiões, eu não selecionei nada, eu fui, o próprio trabalho são acasos da vida, são oportunidades, são situações que me deparei. Neste caso foram oportunidades, eu vi por razões pessoais eu cheguei ao território primeiro do Douro e depois de Trás-os-Montes e logo de início vi que havia ali um potencial, que havia ali riqueza para trabalhar e neste caso para trabalhar na minha área. Um, se perguntar que é um trabalho que é possível fazer noutros territórios, sim, é possível, com outras características, com outras identidades, com outras dinâmicas, mas é um trabalho que, e eu muitas vezes, mesmo no livro, eu não meti especificamente o nome dos sítios onde fui fotografar, porque eu queria que fosse um bocado mais simbólico, totalmente específico. Agora, eu sei perfeitamente que há pessoas no Minho, na Beira, mesmo no Alentejo, que vão olhar para o trabalho e que vão reconhecer o trabalho nas suas vivências, mesmo com algumas diferenças climáticas, de latitudes, e portanto, daí acho que é perfeitamente, há diferença, de Douro e Trás-os-Montes, claro que há diferenças, e eu bem as vivi, bem as senti, quer dizer, Mas elas não são assim tão evidentes como à partida nós às vezes gostamos de fazer crer, não é? Assim que às vezes uma espécie de bairrismo que vamos tendo. sim, os bairrismos, lá está, são naturais, já sabemos, os vizinhos são os maiores amigos, como também os maiores inimigos, mas há sempre diferenças, mas obviamente que também há muitos pontos comuns, como é natural, quer dizer, da minha vivência o que eu senti, de certa forma, há um crescendo, de certa forma, de quem vai de Douro para... Quer dizer, eu sou do Porto, e agora há bocado estava a esquecer, uma coisa que eu contar que achei muito curiosa, é que não é preciso ir muito longe da cidade do Porto para encontrar ruralidade. Eu lembro de estar numa zona que é ali onde eu vivi durante cerca de um ano em Vila Verde, que é uma vila pescatória antes de Vila de Conde, em que lá na bomba da gasolina, mas ia meter a gasolina e está uma senhora com as suas socas a meter a gasolina porque estava a substituir lá a filha ou o filho, mas portanto, e vi um carro de bois e lembro de uma vez estar num café e está uma senhora a fazer, está a percorrer a estrada de joelhos, está a fazer uma promessa, e portanto, vivências muito rurais, ancestrais, e estou numa terra que fica a meio que é à beira do mar, que fica a meia dúzia de quilómetros do Porto, e portanto, não é preciso ir atrás dos montes para sentir isso. Portanto, e esses pontos são pontos comuns, de certa forma, dessa identidade rural, ancestral, que obviamente, que à medida que vamos mais para o interior, é muito mais funda, muito mais profunda, muito mais sentida. Tem a ver com, certamente saberá, que não é muito difícil de constatar, o próprio facto de Douro ter uma riqueza como o vinho, que dá muito trabalho, mesmo à cidade, e eu falo por mim, na minha área tenho trabalho nas áreas do vinho do Porto, etc., mas naturalmente o facto de ter muito território com riqueza e logo comércio, etc., tem uma dinâmica na sociedade que depois, quando chega atrás dos montes que não tem isso, não tem essas clivagens sociais tão fortes, naturalmente vai ter outro tipo de sociedade e que eu digo, eu costumo às vezes dizer que eu quando cheguei atrás dos montes e aquilo que eu vi, que também existe no Douro, mas não existe no mesmo nível, e isto sem qualquer desprimor, muito pelo contrário, é um bom sinal no sentido daquilo que vou dizer, que acho que vai perceber que Trás-os-Montes sempre foi o último reduto do território português, quer dizer, foi agora feita a IP5 há pouco tempo,
E eu não critico, por mais que as pessoas mais ligadas ao ruralismo, não querem o avanço, não querem as estradas, eu consigo perceber, ok, porque o avanço das estradas vai acelerar o desaparecimento de muitas das tradições, muitas das vivências, a questão da natureza, etc. Mas eu que vivi lá, e eu consigo perfeitamente perceber as pessoas lá, os jovens e as pessoas que têm a sua vida e têm o seu negócio e querem, não só querem poder mexer, como também querem escoar os seus produtos para ter uma vida ao nível daquelas dos da cidade. E, portanto, quem sou eu para estar a julgá-los, não é? Realmente que esse processo e agora que foi feito a IP5, esse processo vai acelerar, é natural. Agora, o facto de ter sido últimos redutos onde esse desenvolvimento chegou, perpetuou essa vivência, quer dizer, a conclusão, e não sei o que eu tenho da primeira vez, já ouvi outras pessoas, e portanto também não é nada de genial aquilo que eu vou dizer, mas o atraso do território é que perpetuou a sua riqueza humana e social e cultural. É daqueles paradoxos que eu acho que a vida é feita deles, e que são muitos, porque é esse atraso que traz essa riqueza ao Douro e atrás dos montes. E eu não estou isto a dizer que o Douro é menos rico que o Douro, são riquezas com as suas diferenças, mas têm muitos pontos em comum, como é óbvio. Agora, há uma certa rudeza, há uma certa, eu não lhe vou chamar de pureza, mas há uma ancestralidade ainda que se encontra, quase que certos museus vivos em certas aldeias, entre os montes e Douro, que obviamente que é fruto desse atraso, e obviamente que à medida que estas coisas forem evoluindo, que o tempo for evoluindo, que as coisas forem lá chegando, vai-se perder um bocadinho mais. O próprio facto de nós termos uma segunda língua nacional como o mirandês, e as línguas desenvolvem-se muito no sentido em que envolvem-se em espaços fechados. Nós temos um caso, uma vez estava a ler que na ilha ali nos lados da Indonésia, agora vou perdoar o nome, Papua Guiné, agora está-me a falhar o nome, não vou recordar, portanto também não quero fazer figura 3, mas é numa ilha que tem muita densidade florestal, e como era muito difícil haver o contacto entre as tribos, há muitas línguas diferentes, mas eles estão no mesmo território. Isto quer dizer que o isolamento propicia isso, e certamente isso vai mostrar como Miranda, a zona do Planalto Miranês, estava isolado de tal forma que eles criaram uma língua própria, obviamente que tem ligações ao português, ao espanhol, etc., mas é uma boa forma de perceber esse isolamento, e portanto este isolamento e este atraso perpetuou estas vivências que naturalmente com o tempo Vão-se atenuando. são como eu costumo dizer, são, a falhar um bocado a palavra, mas é natural este processo, é um bocado que ele lutar contra ele É talvez antinatural, João. de certa forma, por mais triste, posso considerar triste, o que seja, quer dizer, tirando a moralidade ao lado, é vida, quer dizer, e nós estamos a falar de uma vida ancestral que outras já houveram há 100, e 200, e 300, e 400 anos atrás, quer dizer, portanto, são inevitabilidades, era essa a palavra que estava a faltar, Exatamente. inevitabilidades. Eu estava aqui a ler, entretanto, enquanto estava a falar, estava-me a recordar do que li da entrevista que deu recentemente aqui ao Vivador e que dizia precisamente isso. Trás-os-Montes, na altura, o termo que usou é mais cru. Em contraponto com esse Douro que não precisa de adjetivos, provavelmente estaria-se a referir a toda a sumptuosidade paisagística que até o próprio Miguel Torga tinha dificuldade em descrever. Seria essa dicotomia, no fundo, que nos estava a falar, não é? Sim, de certa forma, enquanto o Douro já está tudo ordenado, não é? Tudo direitinho, o Trás-os-Montes ainda há alguns sítios selvagens, quer dizer, nessa própria organização do território, no trabalho da agricultura, etc., também é sintomático disso. E depois também se reflete noutras valências, quer dizer, eu percorri muito o território do Douro e Trás-os-Montes, bastante, e obviamente se me for perguntar as personagens mais sui generis em termos de pessoas que vivem ainda de uma forma bastante ancestral, bastante crua, vi em Trás-os-Montes como não vi no Douro, sem dúvida. Portanto, mas acho que é perfeitamente natural e isto sem desprimor de um para o outro. São coisas. Mas se complementam, como é óbvio. Claro que sim. O que é que o marcou mais nesta experiência? Foram cerca de 10 anos na região, estou certo, não é? O que é que o marcou mais nesta experiência? Que histórias é que leva desta região? O que é que ficou consigo desta experiência? Não é fácil para me meterem numa resposta só. O que é que ficou? Ficou muita coisa, claro, ficou mesmo muita coisa. E
ficaram amizades, ficaram vivências, ficaram memórias, e ficou uma casa que continua a ser a minha casa, e eu sempre vou voltar ao território, tanto como Trás-os-Montes, e sinto como a minha casa. Antes de mais, ficou a forma de eu encarar a vida, a forma de eu, os meus valores. Eu já nasci na cidade, portanto, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, ainda vem do lado rural, mais ligado ao litoral, mas do lado do meu pai, aventura mais ligada ao mar, aventura mais ligada à pesca. A minha mãe, Santa Maria da Feira, também tem o lado rural de uma aldeia, perto de Santa Maria da Feira, portanto, ainda cresci com as galinhas, e com os coelhos. Não tinham porcos meus avós. Do lado do meu pai, eles iam às feiras, tinham lojas de retrosaria, portanto, ainda tive essa vivência. E portanto, mas depois meus pais mudaram-se para a cidade e eu já sou um produto da cidade. O facto da minha experiência em Trás-os-Montes, obviamente que fez-me questionar muita coisa, quer dizer, eu próprio não faço no enunciado que faço do livro, do filme que apresento, foi uma forma de fazer-me questionar, de questionar muita coisa, que eu, de certa forma, já senti essa necessidade desse questionamento, e fez-me olhar para a vida, para o mundo moderno onde nós vivemos, e temos em conta que nós passamos há pouco tempo, na primeira vez na humanidade, um ponto em que há mais gente a viver na cidade que no mundo rural, em termos do planeta. E essa reflexão, realmente, com isso também há uma série de questões que a humanidade está-se a fazer, realmente que fez-me fazer uma série de questionamentos e de reflexão pessoal, e que me fazem criar a vida de outra forma, como de certa maneira seria inevitável, quer dizer, pelo menos para mim, para muita gente talvez não, mas para mim, depois de 10 anos pelo território, 5 onde vivi de malas e bagagens lá, a forma como eu olho para as coisas é, se calhar também, tal como um bocado no discurso que eu tenho vindo a ter esta noite, uma forma mais crua, um bocado mais dura, mas também mais profunda, mais humana, e no sentido de que a vivência humana não são só flores de primavera, também são as árvores despidas do inverno, e portanto, pelo menos de uma forma mais completa, mas também lá está, nós só sentimos o prazer do calor porque temos a noção de que é o frio, e portanto ter essa visão global para mim deu-me apreciação das coisas. Eu acho também, lá está, dar valor às coisas, ou pela ausência ou pelo contraste, e deu-me essa riqueza pessoal. Não é que tenha feito a minha vida mais fácil, não posso dizer que eu tenha feito, de certa forma, aquela expressão que diz que a ignorância é uma virtude, ou ignorance is a bliss. Virtude não, mas é ignorance is a bliss. Uma benção. Uma benção, que eu consigo até um certo ponto perceber, mas pronto, pelo menos neste momento que falo consigo, consigo dizer que foi uma riqueza pessoal, de vivências, de experiências, de pessoas com quem convivi, de pessoas, e quando digo pessoas, estou a falar ainda há pouco tempo, felizmente, uma pessoa que faleceu, que era muito querida por todos nós, estávamos ligados, neste caso, à Associação do Burro, e a trabalhar, era uma pessoa muito próxima de nós, que das conversas que eu tinha com ele, com o tio Lídio, e que lhe faço honra à sua memória, que sempre durará por nós ou connosco. Foi uma pessoa que, pelas suas palavras, pela sua presença, mas pelas suas palavras, que nós tínhamos conversas, e muitas vezes, quer dizer, não é preciso ser muitas palavras para nós sentirmos as coisas e para estarmos próximos e para sentirmos esses ensinamentos. São essas experiências que nos fazem valer, e que realmente fez-me valer a minha experiência por lá. Realmente muitas outras pessoas das minhas idades e outras pessoas que fizeram uma experiência parecida comigo, que também ficaram para sempre essa amizade, mas são, é o que eu digo, eu quando estava lá tinha a noção que estava a viver um tempo muito especial, que era uma oportunidade única, e portanto era um privilegiado de certa forma, porque estava ainda a viver essa experiência, esses valores, de certa forma são casos raros na humanidade, que nós ainda vamos perdurando, mais uma vez, vamos perdurando aqui, e num certo, ainda temos essa virtude, porque do nosso atraso temos essa virtude de ter essas experiências humanas, que os turistas depois vêm sedentos delas quando vêm cá fazer turismo. Os turistas pagam de fazer vindimas, se for preciso, porque eles querem ter essa experiência de pôr a mão na terra. E, portanto, um bocado de forma metafórica, a própria experiência de estar lá e estar junto com as pessoas, se calhar sem ter grandes conversas, mas só estar lá e sentir esse lado humano foi único, claro. João, este 9 meses de inverno e 3 meses de inverno é um projeto de fotografia e vídeo. Resultou numa exposição que tem percorrido a região.
e tem estado em vários locais, sobretudo da rede do Museu de Douro, como há pouco referiu. Resultou também num filme. Esse filme, portanto, há também um livro, eu esta semana adquiri-o e agradeço desde já também já me ter enviado. Tem uma coleção de fotografias que acho que qualquer pessoa que ama esta região é obrigatório ter, porque de facto só de folhear percebe-se todas essas dimensões que já nos foi partilhando. Mas ia-lhe perguntar sobre a questão do filme. Portanto, tem estado a divulgar o filme, depois de já até inclusivamente no passado ter mostrado às comunidades onde trabalhou, tem estado a divulgar em enxertos de pouco mais de 5 minutos ou até um pouco mais curtos e vai fazê-lo durante 12 meses. Como é que surgiu esta ideia? Como é que está a acontecer? Onde é que podemos ver este filme? Ora, portanto, o trabalho originalmente é um trabalho fotográfico. A minha área de formação é fotografia. E eu, quando fui para o território, quando comecei a trabalhar e explorar o território, inicialmente até foi no Douro, em Alijó, que foi o meu ponto de partida para o território, depois estendeu-se para Trás-os-Montes, tive conhecimento também estabeleci contactos com a APGA, que é a Associação de Proteção e Estudo do Gado Asinino, do Hugo Miranda. Portanto, começou como um trabalho de fotografia, e eu desde cedo senti que havia ali alguma coisa que queria explorar, também tinha essa necessidade, e a verdade é que hoje em dia, com os meios cada vez mais acessíveis e mais reduzidos em termos de dimensão e de custos também, entretanto também tive acesso a uma máquina de vídeo, fiz um trabalho de vídeo e tal, e abri uma leque de abrangências, que é natural na minha área, da fotografia para o vídeo. E o vídeo tem uma característica, que não é fácil de entender, que é a parte sonora. E, portanto, este elemento de conversa com o outro, a fotografia tem características próprias, únicas, parar um momento de dar aquele... eternizar o momento, não quero agora entrar em clichês, mas de certa forma conseguimos e ficamos somente parados e concentrar toda a energia, toda a informação, toda a emoção numa imagem, tem a sua força que o vídeo não tem. O vídeo tem outra força que é a questão do movimento, mas mais do que movimento, para mim, o que me interessou mais do vídeo foi esta capacidade de conseguir registrar a conversa, o áudio, pode ser o som dos passarinhos, da natureza, mas mais do que tudo, o que eu queria era as pessoas. Fui começando a gravar, fui começando a meter o meu registro, e durante o meu período lá era como se estava a fazer o meu próprio diário da região, ia metendo tudo para o saco, e depois depois de já estar bastante envolvido na parte final, foi quase preencher as gavetas finais para completar a narrativa e fazer o trabalho de vídeo. Como é que ele surge? Portanto, o trabalho que eu estou a apresentar neste momento são uma série de episódios de internet, mas o trabalho em si é um filme completo, é um filme documental com 1h30, que foi lançado juntamente com o livro e juntamente com a exposição, e através da aquisição do livro tem-se acesso a ver o filme na sua totalidade. Portanto, há um voucher que vem com o filme. Eu sei que era uma questão mais prática nos dias de hoje, no sentido em que já ninguém, pronto, o DVD já está a tornar um elemento obsoleto. Achei que não faria sentido, e foi uma forma, pronto, que encontrei, que também é cada vez mais comum, de ter esse registro acessível às pessoas, e neste caso, obviamente que as pessoas que têm esse mérito e essa gratidão que eu tenho, terem apreciado e terem dado importância ao ponto de comprar o livro. Isto já foi, quer dizer, o trabalho foi editado no final de 2017. Entretanto, é um filme bastante comprido para o tipo de filme que é, para o filme documental. E digamos, eu não sou nenhum Mastroianni para ter... Eu sei que não é fácil hoje em dia uma pessoa ficar 1h30 a ver um filme, que as coisas são rápidas, o tempo é curto, e eu não sou nenhum eloquente do cinema ao ponto de nenhum Bergman para as pessoas agora ficarem sim, vou ver um filme do Bergman 1h30, não, eu sou João Pedro Marnoto e portanto tenho a noção da realidade e quis tornar as coisas acessíveis. E eu próprio falo por mim também, eu também vivo neste mundo e sei como é que as coisas acontecem. E portanto, por um lado queria tornar a coisa acessível, por outro lado também queria, ok, já fiz o trabalho cá fora, ainda tenho alguns livros para vender, sim, que quiser comprá-los muito bem, quem não quiser, portanto também eu não faço isto, se fosse fazer pela parte financeira nunca teria feito o trabalho, como é óbvio.
felizmente, com muita gratidão, o apoio do museu na parte final em termos de concretização do trabalho, tanto no livro, na exposição, como no livro, como no filme. Mas foi uma forma de, ok, agora quero metê-lo cá fora, quero soltá-lo, quero entregá-lo, quero para também dar sentido, aumento que o trabalho, todo o trabalho do, sei lá, eu não vou lhe chamar artista, mas estes trabalhos quando nós os fazemos antes de mais com um sentido egoísta. Eu fiz-o para mim, estava ali no território e sentia um privilégio, é algo que não podia perder, deixar de gravar e fazer aquilo. E ao mesmo tempo, depois de 10 anos dedicado ao território, que não terminou, eu continuo a ter relações, mas voltei um bocado à ponte, não estou no Porto neste momento a viver, mas voltei um bocado ao ponto de partida e vou partir para outras aventuras, e como tudo são ciclos. Queria também um bocado que, ok, tenho que fazer este filme para dar sentido a tudo que eu fiz, não é que se não tivesse, mas se calhar faria mais sentido para mim ter feito o filme, por tudo que eu tive lá a viver, e que eu acho que tinha que fazer, era quase uma obrigação para mim, E agora porque eu tive está, uma sensação de privilégio. e agora está a partilhá-lo com todos aqueles que queiram ver um excerto e todos os meses lança na sua página, não é? Pronto, isto pronto, para completar, até com uma longa conversa, portanto, eu depois lembrei-me, ok, já é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, porque foi uma ideia natural, perfeitamente natural de sequência do trabalho. Porquê? Porque o trabalho começa 9 meses de inverno e 3 de inverno. Começa no inverno, neste caso, e acompanha também o ciclo da natureza, o ciclo do trabalho agrícola, e começa então na poda, que é no outono, portanto, o primeiro capítulo saiu em novembro, e, portanto, cada historinha que vai sair vai ser, vai ser em relação também ao período do ano a que se refere. Além de mais, a forma como o trabalho está feito, e quando eu montei, não estava a pensar nisto. Obviamente como montei, porque foi a forma como senti que fazia sentido, como achei que fazia sentido na altura. O trabalho musical é de uma pessoa chamada Gonçalo Pereira de Lisboa, que é estou muito grato por ter-me disponibilizado todo o seu trabalho para eu poder usar. Foi um rapaz que eu conheci o seu trabalho através de um álbum do FNAC Novos Talentos, que tem um trabalho que eu acho fenomenal mesmo, um trabalho muito cinematográfico, muito sensível, instrumental, que não tem provavelmente os sons tradicionais do território, nada disso, mas eu achei que tinha uma carga emocional que perfeitamente se coordenava com todo o trabalho. E, portanto, todo o trabalho tem esse lado consistente em termos de som, que é todo o trabalho é dele, e que, digamos, cada segmento tem uma música. Portanto, eu não vou chamar videoclipes, mas quase que são cada videoclipe. Portanto, cada capítulo começa num ponto e acaba quando acaba a música. E eu, entre cada capítulo, isto em termos práticos, eu vou ao preto, digamos, eu acabo o capítulo, vou ao preto e começo a seguir o outro. E, portanto, foi só chegar ao filme e cortá-lo onde tinha que ser cortado. Eu não tive ali a ver onde é que vou cortar, não. Era ali, era óbvio. E, portanto, tudo fazia sentido eu apresentá-lo e apresentá-lo ao longo do ano. Houve também uma forma de eu promover o meu trabalho, de promover Claro. a mim enquanto autor. Eu não deixo de lado pragmático, eu trabalho na área, profissionalmente, também não deixa de haver esse lado de promoção, mas há uma coisa que me interessa, porque hoje em dia as ferramentas de comunicação, quer dizer, eu tenho a idade que tenho, já não vou para muito para novo, mas já vivi um bocado essa transformação do DVD, do CD, mas pronto, falando na parte de imagem, e vivi com o VHS, com o Beta, depois os DVDs, os Blu-rays e depois os DVDs. Quer dizer, hoje em dia os DVDs já não é a internet e já é o YouTube, quer dizer, já não é televisão, e portanto também é uma forma de eu, digamos, entregar-me de certa forma para uma nova dimensão, para uma nova ferramenta de comunicação que é o YouTube. E obviamente que se tenho algumas ideias, depois gostaria de fazer no futuro, e é uma forma também de eu divulgar o meu trabalho de ganhar subscritores, se quer for de uma forma mais pragmática. Portanto, e pronto, estou a oferecer, de certa forma, o trabalho, promovendo e criando essa relação também com o público, não é mesmo isso? Sim, e de certa forma acaba também por divulgar a região e vai mantendo vivo este trabalho e ele vai chegando a ainda mais pessoas, pelo menos aquelas que não tiveram a oportunidade de ver a exposição. Portanto, parece-me, concordo plenamente com tudo aquilo que disse. Perguntava-lhe que feedback é que tem recebido dos 3 episódios que já saíram. E também, e se calhar até estou mais interessado nessa vertente, como também o exibiu em algumas das comunidades onde captou estas imagens, o que é que as pessoas na altura lhe disseram sobre ele? Eu só vou começar na altura, quer dizer, posso muito bem falar, porque realmente foi algo que me
me fez bastante feliz quando tive essas conversas. Não é que tinha sido algo propriamente de novo, porque era algo que eu já imaginava que seria a reação, mas, de modo geral, do meu tempo que... Eu, quando apresentei nas aldeias, isto foi em 2018, portanto, fizemos tipo, eu mais uma pessoa que me ajudou, um amigo Manu, Manuel Gomes, que na altura também, a princípio, vivia lá em cima, juntamente com, portanto, faz parte do grupo do pessoal dos vulvos, como eu costumo dizer, eu costumo dizer, da gente diz. Portanto, fizemos tipo cinema ambulante, com um projetor, com uma tela, com apoio do museu, também com o apoio e envolvência da APGA, e chegámos às aldeias e montámos aquilo, inclusive com muito orgulho o filme estava parte do programa oficial das festas populares de alguns sítios, portanto estava anunciado como, juntamente com as músicas primas, etc, também estava lá a pressão do filme nos cartazes, e isso era algo que me tornou... Portanto, também queria fazer parte desse lado popular, dessas atividades populares. E aquilo que mais me agradou, muito sinceramente, foi... Já tinha tido esta reação no passado por uma pessoa local, da região, mas mais jovem. Mas depois voltei a ter uma pessoa mais velha, e não foi uma, nem duas, nem três vezes que a tive, foi, de certa forma, quer dizer, nem sei se foi explicitamente por palavras, mas acredito que sim, já não os recordo a 100%, mas foi tipo agradecer o meu trabalho no sentido em que eu fiz um retrato da região sem ser um retrato paternalista. Uhum. Porque é muito fácil, e acho que percebe isso, acho que a gente da região percebe isso, quando vê muitas vezes as reportagens e os filmes que fazem sobre a região, é sempre um olhar muito paternalista do coitadinho, da velhinha ou do velhinho, o pessoal que vive lá no interior, e as pessoas lá não têm esse olhar, nem querem ter esse olhar paternalista, e eu fiz um trabalho que, mesmo que não seja propriamente um postal bonitinho da região, que não é, é um postal real, e isso foi algo que me senti, que me fez... que fez bastante feliz, e congratulo-me bastante por ter recebido esse feedback, porque realmente foi ter tido esse olhar, de certa forma um olhar de alguém que também já faz parte da comunidade, de certa forma é como eu sentir-me ter sido aceito pelos próprios, e claramente, quer dizer, isto acrescentando um bocado à resposta, se eu no início, e daí ao bocado estava a dizer que eu já tinha tido um bocado esse ponto de vista, essa crítica, no sentido positivo da questão, de um amigo meu de Trás-os-Montes, um grande amigo, Jambas, que é natural da região, neste caso Foscoa, mas que vive no Planalto. Numa primeira reportagem que eu fiz no início, dos meus tempos por lá por cima, em que ele me dizia, era um portfólio que saiu nas revistas do JN, na altura editavam as revistas e editavam pequenos portfólios, e tinha um pequeno texto introdutório em que era um trabalho fotográfico sobre a região, e eu dizia, Trás-os-Montes, as zonas mais pobres da Europa, e realmente em termos de números, em termos oficiais, aquelas coisas todas, era das regiões mais pobres da Europa, não sei se ainda é, não há de estar muito longe, já sabemos. Mas ele dizia, pá, mas não, o teu trabalho está altamente, mas o gajo escreve isto, não percebe e não diz o resto. E isto porquê? Porque ele dizia, pá, nós somos de cá, nós não precisamos do carro e da piscina e da televisão, nós somos felizes com o que temos, quer dizer, ainda aqui ninguém passa fome. Pronto, isto um bocado metaforizando a coisa, mas eu consigo perfeitamente perceber essa questão. E, portanto, eu no início também sofri desse olhar exótico sobre o território, que com o tempo, como é natural, com o tempo foi-se perdendo e tornou-se um olhar muito mais próximo e real, tanto para o bem como para o mal. E há muitos trabalhos que eu vi ao longo do período, e são estes trabalhos que eu, mesmo falando com outras pessoas, consigo perfeitamente perceber que elas também têm, mesmo que usem outras palavras, também têm a mesma noção. Vi muitos trabalhos, com todo respeito, mas vi muitos trabalhos de muita gente que ia lá acima fazer, e durante 2 semanas ou uma semana, ou se fosse preciso um mês, iam lá fazer um trabalho, mas porventura ficavam no hotel, depois iam filmar, voltavam para o hotel, isto é, não sentiam a vida na realidade, e portanto, naturalmente, o seu olhar não deixa de ser exótico, não deixa de ser um olhar turístico. Agora, ao mesmo tempo, eu também não os posso condenar, porque, e daí eu dizer que aquilo que eu fiz foi, de certa forma, estava numa situação de privilégio, porque para fazer aquilo que eu fiz é preciso tempo para viver e para sentir a terra, para ser aceito e para nós também queremos aceitar. E, portanto, e tempo é o bem mais precioso hoje em dia naquilo que eu faço, porque os meios, hoje em dia já não se tem que comprar rolos fotográficos, nem se tem que comprar as cassetes, quer dizer, uma pessoa grava e desgrava os discos, e portanto o que realmente é mais importante é o tempo, e portanto foi esse olhar, foi esse feedback que eu tive, foi de ter conseguido fazer esse registro, que não era esse paternalismo, que muitas vezes se é algo que eu não gosto de ter, é pena de ninguém, pelo contrário, acho que somos ninguém nem mais nem menos que eu, e vice-versa, para eu ter pena, terem pena de mim, e isso que é algo que claramente as pessoas traz muito e do Douro não querem.
João Pedro Marnoto, ele fez 9 meses de inverno e 3 de inverno, esteve cerca de 10 anos na região, fez uma exposição, tem um livro e agora está a lançar o vídeo na sua página do YouTube todos os meses, durante 12 meses, já vão 3 episódios. É o nosso convidado esta noite, com quem vamos continuar a conversar já a seguir ao intervalo. A construção do novo circuito pedonal que ligará o centro urbano de Lamego à zona do Relógio do Sol avança a bom ritmo, estando a sua conclusão prevista para o final do primeiro trimestre deste ano. Com a concretização deste projeto, a Câmara Municipal de Lamego pretende estimular estilos de vida mais saudáveis e incentivar as deslocações a pé entre a periferia urbana e o centro histórico. O percurso terá, por isso, uma inclinação suave, tirando partido da morfologia existente. Adjudicada pelo valor de 454 mil euros mais IVA, esta obra municipal é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cofinanciado em 85% pelo FEDER. Realizou-se no passado dia 27 de janeiro, por videoconferência, a reunião ordinária número 131 do Conselho Intermunicipal da Cime Douro, tendo sido efetuada uma análise à situação que se atravessa durante um período de confinamento e interrupção presencial de aulas. Foi ainda reiterado por todos a necessidade absoluta de um trabalho articulado e conjunto para fazer face aos elevados níveis de contágio na região. Foram também abordadas questões relacionadas com os serviços dos transportes no território e o apoio dos municípios no Plano Nacional de Vacinação. Foi ainda discutido o novo aviso do Programa de Apoio à Produção Nacional, PAPN, que se pretende ser um instrumento de apoio à recuperação económica das empresas no Douro. A reabilitação da zona envolvente a antiga estação de caminho de ferro de Vila Real está praticamente concluída. A empreitada, que implicou um investimento de cerca de 1 milhão e 400 mil euros, está incluída no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real e envolveu intervenções ao nível da sobreelevação de pisos de circulação, da substituição de pavimentos criando zonas de coexistência entre tráfego automóvel e modos suaves, da pavimentação e repavimentação das zonas de passeio existentes, alargamento e a criação de novas zonas de passeio e espaços de lazer, entre outras alterações. O município de Carraseda de Anciães lançou no passado dia 25 de janeiro o concurso público para a construção do Parque Empresarial com valor base de cerca de 2 milhões de euros. Esta empreitada irá disponibilizar 40 novos lotes, aumentando em mais de 50% a capacidade da zona industrial existente e tem como objetivos a instalação de novas empresas e a criação de novos postos de trabalho. Universidade sempre no ar! Estamos de volta para a segunda parte para Cá dos Montes. Hoje temos precisamente connosco alguém que esteve para Cá dos Montes e foi contar a história através daquela que é a sua arte, a arte de fotografar, que depois se transformou na exposição e num vídeo que agora está nas redes sociais e vai sendo lançado, excertos do filme que acabou por ser produzido depois destes 9 meses de inverno e 3 de inferno de João Pedro Marnoto. Tudo começou, João, em Aljó. Sabendo o que sabe hoje, percebendo o impacto que este projeto já teve, ele já tem alguns anos também que já é conhecido, voltaria a embarcar nesta aventura? Bem, eu antes de responder à pergunta, que é uma boa pergunta, eu vou só acrescentar que não acrescentei há um bocadinho, que realmente é importante, estamos aqui a falar do filme, etc. As pessoas estão a perguntar onde é que posso ver. Certamente vai meter os links, mas para juntar à resposta anterior, muito fácil, há um site que tem o projeto na sua globalidade, que é onde eu apresento o projeto, que chama-se 9inverno3inferno.com, 9 e o 3 em numérico, portanto 9inverno3inferno.com, e aí tem os links para ver o filme no YouTube, etc., ou inclusive para comprar o livro também. Eu tenho o meu site que é miutopia.net, e a nível do YouTube, o link é youtube.com/jpmarnoto, portanto youtube.com/jpmarnoto. De qualquer maneira, o 9inverno3inferno.com conseguem chegar a outros sítios. Pronto, feitas a parte mais de divulgação. Sim, claro. Parte, é algo que já me tenho parado muitas vezes a perguntar a mim próprio, quer dizer, muitas vezes quando eu digo como é que eu fui capaz de fazer aquilo, não é? Muitas vezes é que eu digo em conversas que tenho com pessoas amigas. Eu acho que não voltaria a fazer pelo seguinte, porque é algo que só fez sentido fazer na altura. Isto é, há coisas que cada um faz, há coisas que nós fazemos na vida que só podem ser feitas naquela altura. Isto é, eu farei outras coisas e já tenho outras ideias a decorrer na minha cabeça e na prática, e há algumas que porventura gostava de desenvolver no futuro, mas porventura são ideias que só as poderei fazer porque fiz outras no passado, incluindo este 9 meses de inverno e 3 de inferno. Portanto,
naqueles moldes, naquela entrega que eu fiz, acho que é algo que só pode ter sido feito, quer dizer, há coisas que nós só fazemos na juventude e há coisas que só podemos fazer quando chegamos à idade mais avançada. Eu acho que são inevitabilidades, mais uma vez. Portanto, se perguntaram de forma muito pragmática se voltaria a fazer, voltaria se voltasse atrás também no tempo, na idade. Agora, com esta idade, faria noutros sentidos. Quer dizer, e aqui também não quero levar para a parte da idade, etc., mas obviamente que a idade é outra, quer dizer, não é só a idade física, mas mental, e nós na altura estamos predispostos para coisas que neste momento, porventura, não estamos tanto, estamos para outras que entanto nos preparamos. Portanto, acho que é um caminho. Acho que aquilo, 9 meses de inverno e 3 de inferno, fez parte do meu caminho e aconteceu quando devia ter acontecido, e outras coisas vão acontecer no meu caminho, no presente e no futuro, que só são possíveis porque outras aconteceram no passado. Portanto, acho que respondendo à sua pergunta, acho que é um bocado isso. Esta pergunta vai ter uma segunda parte, mas vou deixá-la lá mais para a frente. Eu, entretanto, perguntava-lhe, na altura, quando veio, ainda é um jovem, mas na altura ainda mais jovem era, ainda há pouco falou nisso, já percebemos que acabou por desenvolver uma paixão enorme por esta região. Aquilo que eu lhe perguntava era como é que um jovem do litoral se apaixona por uma região onde, também já falamos sobre isso esta noite, não existe quase nada. Não existe nada, mas por outro lado existe muita coisa. Existe muita coisa que não existe na cidade. E ainda hoje estava a falar com uma pessoa que é... acho que de certa forma a humanidade e o mundo moderno onde nós nos inserimos está a passar por uma crise de identidade, uma crise de valores muito grande. E se calhar tem muito a ver com isso, tem a ver que, vou por este sentido. Sim, o trabalho reflete sobre diferentes vertentes da relação do homem com a terra, com a fé e com o progresso. E este lado são sempre conflitos muito fortes, a questão do progresso e da tradição, e onde a religião porventura se insere, e a relação com a natureza, mas pegando na parte da religião, realmente, quer dizer, são sempre temas muito sensíveis e que dão sempre para todos os lados, mas obviamente que eu consigo valorizar a religião de uma forma que eu não, ou pelo menos consigo olhar para a temática em si, para a questão em si, porventura de uma forma que eu antes olhava de outra forma, e eu que tenho um lado de educação e de cultura cristão, quer dizer, e não renego nem de perto nem de longe a isso, mas não, tipo, obviamente uma vivência muito ligada à igreja, etc., apesar de ter tido uma formação, quando era miúdo, de cristã, católica, digamos assim, mas por questões familiares nunca fui, quer dizer, levado de uma forma muito obstinada, nem de perto. Eu costumo dizer que eu, às vezes que estive com os meus pais numa igreja, foi em casamentos e em funerais. Mas digamos que o facto de ainda haver um espaço com a sua relevância em Trás-os-Montes, onde as pessoas podem se sentar e parar e refletir e pensar, o facto de não haver toda a tradição e todos os rituais, isto é outra coisa que falava ainda há pouco tempo também com outra pessoa, que é, por mais que haja muitas coisas, digamos, obscuras e questionáveis, o facto de não permanecer a mensagem e a cultura e os valores do cristianismo é porque alguma coisa de verdade tem. Então, eu costumo dizer é que por meio daquela superficialidade, de muita confusão, há uma base ali que é sustentável e realmente tem a ver com a mensagem, etc. Isto para dizer o quê? Acho que de certa forma nós estamos a viver uma crise no mundo moderno porque esse mundo de procura interior desapareceu. Quer dizer, esse mundo de procura interior pode ser ir para a natureza, pode ser ir a uma igreja, pode ser ir para o mar, mas é muito essa procura de parar no tempo e virarmos para nós. E no mundo moderno nós não paramos. Foi ter conseguido encontrar tudo isso, foi isso que o fez apaixonar-se pela região e gostar tanto disto. De certa forma foi um dos pontos também, essa procura, essa necessidade. Agora o que eu quero dizer com isto é que não sou eu, acho que a humanidade está nessa procura. Uhum. E por isso é que eu digo, eu fugi do litoral e estava a dizer que o litoral tinha tudo, o interior não tinha nada. De certa forma, numa outra perspectiva, o litoral não tem nada e o interior tem tudo. E portanto, depende da forma como nós queremos ver, e eu acho que e agora, por exemplo, esta questão das pandemias e dos vírus, se for a ver, o que está a acontecer é que muita gente está a sair das cidades e está a ir preso.
até nesta questão de saúde, vê-se a diferença entre o que é haver no meio da Babilónia e na natureza. Obviamente, mais uma vez, eu acho que a vida, mais uma vez, aqui volto a repetir, acho que é uma série de paradoxos, porque se a cidade tem o máximo importância, porque é o ponto de cruzamento de culturas e saberes que faz com que a humanidade tenha evoluído ao ponto de nós hoje estamos aqui a comunicar por estes meios tecnológicos, porque foi as pessoas de diferentes culturas juntaram cabeças e conhecimentos e chegaram onde chegamos, e ao ponto de chegamos à Lua e onde vamos chegar a Marte, blá blá blá. Por outro lado, essa confusão também há pontos que cria nós muito complicados na vivência e na nossa cabeça, e nós precisamos de descomplicar muitas vezes. Portanto, é sempre este jogo, mais uma vez, é sempre o jogo entre o passado e o presente, a tradição, o progresso, e neste caso entre a cidade e o campo, e portanto, de forma alguma estou a relegar a cidade, de forma alguma estou a relegar a Babilónia, mas quer dizer é que não é só a Babilónia, também há a simplicidade da natureza, do Douro e do Trás-os-Montes, e portanto não é só a natureza que tem, não é só a cidade que tem tudo e não tem nada, tal como o interior tem tudo e não tem nada, e esse equilíbrio é que é fundamental. João, eu tenho encontrado também ao longo da minha experiência e das minhas vivências muitas pessoas que vão estando na região, vão estando por cá e vão se apaixonando em vários contextos, vão se apaixonando e vão ficando por cá. Aquilo que muitas vezes nos surge a questão é porque é que as pessoas que vêm de fora e ficam cá e apaixonam-se, tal como o João, e ao ponto de passar cá durante 5 anos da sua vida e ter ficado com uma ligação ao território, que provavelmente vai levar para toda a restante vida, mas a malta nova cá está, os jovens que cá estão, não perdem uma oportunidade para saírem daqui para fora. Já uma vez pensou sobre isto? Sim, pensei, quando estava lá em cima, pensava bastantes vezes e não escondei-me. Vou-lhe dar um caso muito concreto, por exemplo. Eu, das relações que tive, quer dizer, uma das pessoas, digamos, a pessoa que me levou inicialmente ao território, uma relação que eu tive, e isto pode ser para muita gente, não é esta situação. Ela queria seguir o seu sonho de dança, neste caso, e não o conseguiu concretizar porque naquela altura Alijó e depois Vila Real ainda não tinham a oferta que tenho hoje, felizmente. Enquanto eu, menino da cidade, tive a possibilidade, apesar de todo, de seguir o meu sonho da fotografia, porque já havia alguns sítios, hoje muito mais, mas já havia alguns sítios onde eu podia estudar. E, portanto, as oportunidades, obviamente que há muito mais na cidade, há muito mais coisas a nos chamar, a nos aliciar na cidade, as coisas boas com as coisas más. E quando estamos na idade da juventude, queremos descobrir, é natural que eu não escondei de forma alguma. E portanto, mas também noto que depois há muita gente que, por exemplo, ainda hoje estive com uma pessoa que é o processo inverso. Ela nasceu e viveu no mundo rural, não aí atrás dos montes, mas mais na zona de Minho. Saiu, mas ao fim de poucos anos depois de sair, andou por cidades lá fora, e ela diz: eu quero voltar à minha terra, estou farto desta confusão. Portanto, por exemplo, eu conto também uma história que é muito, muito engraçada, e isso por acaso nunca me vou esquecer disso. Foi em Alijó. Estava lá e a deambular pelo monte a fazer as minhas imagens e encontro um pastor com as suas ovelhas. E lá fazemos as imagens e conversamos, e fui à casa dele. Como eu digo, estas situações é ir e as coisas acontecem. Depois fui à sua casa e lá tomei um copo de vinho tinto e essas coisas todas, e convivemos e fiz mais as minhas imagens. Estava ele, a sua esposa e a sua filha. E da altura dou-me conta que é que acontece. A filha de um casal completamente modesto, pastor, portanto estamos a imaginar, e não era na vila, vivia no meio do monte, digamos, era uma jovens, uma família de pastores jovens, ou digamos, ele estava ligado, era o encarregue das suas cabras, e ia levar a filha a Vila Real às aulas de balé. E eu achei aquilo fantástico, realmente fez-me lembrar a minha situação pessoal, da pessoa com quem eu tive relacionamento. E, portanto, como os tempos mudaram, isto é, Vila Real já tem essa possibilidade. E, portanto, quando me diz que os jovens lá querem ir para a cidade, neste paralelo, os jovens que vivem nas aldeias do meio do Douro já querem ir a Vila Real estudar portanto, quem sou eu para os condenar? Claro que não posso condenar. Agora, é bom que... é bom. Quem sou eu para dizer que cada um segue o seu caminho, mas o que eu acho que também está a acontecer, e senti isso pelas pessoas do próprio território, é que nós chegamos a um ponto,
e mais uma vez estes conflitos entre o globalismo e os, não vou chamar nacionalismos, os localismos, porque chega uma pessoa e na associação na Associação do Burro, com quem eu convivi, trabalhei muito proximamente, tinha muita gente de muitos lados do mundo, fazer voluntariado e conviver. E eu lembro de ter estas conversas, que há pessoal que vem do outro lado do mundo e de repente nós estamos a conversar uns com os outros, irmos um para o outro e temos a mesma roupa, as mesmas sapatilhas, as mesmas... E nós perguntamos, cada um do seu lado pergunta o que é que me distingue, o que é que sou eu, quem és tu, o que é que nos torna... E obviamente que o globalismo, tal como a Babilónia, tal como a cidade, tem uma valência fundamental no desenvolvimento do ser humano, naquilo que nós vivemos hoje em dia, mas ao mesmo tempo depois também nos cria paradoxos e leva-nos a bater na parede no sentido em que o que é que nos diferencia, porque a nossa riqueza humana também vem da nossa diferença, das nossas diferenças, e portanto cada vez mais também, transportando para a nossa temática da nossa conversa, eu acho que eu senti isso, que as pessoas do interior já começam a ter essa mentalidade de eu sou daqui, eu falo pelo aquilo que sou, pela minha identidade. Num outro sentido, se no pós-25 de Abril as pessoas tinham vergonha de dizer que meus pais são agricultores, agora dizem o meu pai tem um burro. E dizem aos amigos da cidade que o meu pai tem um burro naquela, para tu tens inveja porque o meu pai tem um burro e que tu não, tu tens um carro como o resto da malta. E portanto, há ciclos, o mundo está a mudar, os polos do mundo estão a mudar e portanto acho que esses conflitos vão continuar a existir e há muita gente que tem que mudar de espaço-cidade porque realmente o trabalho e as formas como o mundo funciona, mas também ao mesmo tempo novos paradigmas estão a funcionar hoje em dia, cada vez podemos trabalhar à distância, esta questão dos Covid, etc., vai-nos questionar muita coisa e acho que não vai ser de um dia para o outro, nem agora estou a imaginar, agora vamos voltar todos para a aldeia, não é isso que eu estou a dizer. Agora, o que eu acho é que esta fusão entre estas vivências e estes equilíbrios, eu acredito que é possível. Acredito de certa forma também vai ser, de certa forma, inevitabilidades, porque todos no meio da confusão não dá o compões-te mais, e porque nós também vamos sentir essa necessidade, portanto acho que faz parte do processo. Acho que é perfeitamente um jovem que vive aqui na aldeia, faz parte do processo de querer ir ver o mundo e porventura faz parte do processo de chegar a uma altura, e não é por acaso que os imigrantes todos depois querem voltar para a sua terra para passar a terceira idade, quer dizer, porque é a sua casa, são as suas raízes. João, chegou aquela parte do nosso programa em que nós lançamos o desafio aos nossos convidados, uma palavra sobre, e temos 5 hoje, João, 5 palavras e depois aqui à frente 2 frases. Vamos começar por uma palavra sobre Alijó. Portanto, quer que eu diga uma palavra só? Ou posso... se não conseguir resumir uma palavra, nós damos uma tolerância. Alijó. Uma palavra difícil. É um ponto de cruzamento, não sei também que é uma região que eu lembro de haver sítios onde eu estava, olhava para o norte e via um território de Trás-os-Montes, olhava para o sul e via um território do Douro. É verdade, é verdade. Uma das maravilhas deste concelho é essa. Uma palavra sobre Douro. É um clichê, mas é... E aqui não vou cingir só o Rio, vou cingir a região, é o único. Uma palavra sobre Trás-os-Montes. Visceral. Uma palavra sobre litoral. Isto no sentido pessoal. Água salgada. Exato. E agora uma palavra sobre fotografia. Sobre fotografia. Intemporalidade. Muito bem, mais 2. Uma palavra para os jovens do litoral que julgam não valer a pena perder tempo com o interior. Fico nós a perder. E finalmente, uma palavra para os jovens do interior que julgam o seu futuro, que o seu futuro só é possível no litoral. As raízes nunca fogem. Por mais que se queira, as raízes estão sempre lá. Muito bem. João, estamos a terminar a nossa conversa desta noite. Contudo, eu tinha aqui mais 2, 3 perguntas. A primeira não é bem uma pergunta. Esta exposição 9 meses de inverno, 3 de inverno, já esteve na região desde 2017 e esteve, mas vai estar em breve também no Porto, não é verdade?
Já tem data? Ainda não tem data oficial, vou dizer muito sinceramente, estamos a ponderar se vai ser este ano, se vai ser para o ano, pela questão dos Covid. Vai ser na altura de verão, mas também ao mesmo tempo temos um bocado a noção que este verão, porventura, ainda vai ser um verão meio tímido. Portanto, ainda não está certo se vai ser neste ou no próximo verão. Muito sinceramente, não quero já oficializar. Realmente, quando for, acho que vai haver divulgação que haver para as pessoas saberem. Muito bem, ficamos todos à espera. O que é que faltou contar e mostrar neste projeto? Mostrar, sobretudo. Posso dizer que faltou contar muitas histórias. Eu lembro, quando desenvolvi este projeto, não foi propriamente, como eu já falei ao longo da conversa, não foi, eu fui para trás dos montes com uma porrada de dinheiro de fundos de artísticos para ir lá fazer só isto. Não, longe disso, não estive. Como digo, estive na parte final, mais na parte da chamada pós-produção, na concretização do trabalho, em termos da sua edição, tanto do livro como do filme, mas quando estive a fazer o levantamento, como eu digo, foi uma série de circunstâncias pessoais e profissionais. Eu dava aulas, eu fiz projetos, continuo também a trabalhar com empresas de vinho do Porto, com entidades institucionais, trabalhei muito proximamente com a APGA e, portanto, o trabalho foi sendo desenvolvido em paralelo com a minha atividade profissional, se queremos por desta forma. E isto para dizer o quê? Quantas histórias eu ouvia dizer, tens que falar com aquele senhor, tens que falar com aquele outro, ou com aquele e tal. Quantas histórias eu tenho notas e notas de sítios e de possíveis histórias que simplesmente não tive tempo para tudo, e já muito fixe. Portanto, há muitas histórias, e inclusive eu lembro de falar com alguém há pouco tempo sobre, enquanto não faço trabalho, a minha viagem já foi, e aí eu também não quero agora entrar aqui no processo repetitivo, porque faz parte também da surpresa, faz parte de cada coisa na sua altura. E portanto, mas haverá muitas mais histórias para outras pessoas fazerem, claramente. Muito bem. Ainda assim, João, já dissemos amplamente, esteve 10 anos aqui na região, nós habitualmente costumamos perguntar, a última pergunta que fazemos aos nossos convidados, é onde é que se vê ainda aqui por 10 anos. Nós hoje vamos mudar um bocadinho aqui a questão e eu vou-lhe perguntar se daqui por 10 anos terá vontade de voltar à região para ver o que mudou. Sim, claramente. Tenho vontade e voltarei sempre, quer dizer, não vai demorar 10 anos, vai voltar muito mais cedo que isso. Agora, claramente, e porventura nessa altura poderá fazer sentido fazer um trabalho sobre o território. E claramente quero fazer um trabalho, já agora até acrescento, fez-me lembrar de uma situação muito engraçada. Eu fiz um trabalho, foi o primeiro documentário de vídeo que fiz, e que envolve a região também, chama-se Entre Nós, foi um trabalho de formação de fotografia com jovens miúdos, de um bairro social em Matosinhos. Na altura estava a desenvolver esse trabalho com Matosinhos, com a autarquia de Matosinhos, e na altura também estava a trabalhar em Alijó, portanto, e lembrei-me, por que não fazer aqui um paralelo, e também fiz um desafio à Câmara de Alijó. Então o que é que nós fizemos? Foi um trabalho chamado Entre Nós, em que nós temos os miúdos de Matosinhos, de um bairro social, a fotografarem o seu dia-a-dia, e por outro lado temos uma série de miúdos de diferentes aldeias em Alijó a fotografar o seu dia-a-dia. Isto foi durante um ano. E portanto isto deu um livro, deu uma exposição e deu um documentário. Na altura também lancei a ideia, e não fazer um documentário, eles gostaram da ideia. E portanto foi o meu primeiro documentário, foi um desafio imenso. Acho que o resultado foi, pronto, desta à parte, também tem uma série de porrada de erros técnicos, mas que isso passa por cima, ou digamos, a força do trabalho, para meu ver, passa por cima de todas essas tecnicidades, e foi um trabalho muito forte para mim, e é daqueles trabalhos que eu gostaria de voltar a fazer, para voltar a reencontrar esses jovens, tanto de um lado como do outro, para ver onde é que eles estão, e realmente que alguns já encontrei, já tenho ouvido falar umas histórias, e poderá ser uma coisa a vir a fazer outra vez, portanto, e num paralelo com 9 meses de inverno e 3 de inverno, obviamente que daqui a uns anos, se perguntar aí, poderá fazer um trabalho, não no mesmo sentido em que eu fiz este, mas faria sentido para mim, claro, voltar lá e voltar a ver o território com este olhar, para ver o que é que realmente mudou e o que não mudou, claro. De certeza absoluta que não vamos precisar de 10 anos para ver novamente a exposição 9 meses de inverno, 3 de inferno. O livro está disponível no site 9inverno3inferno.com. Está também disponível os clipes que o João vai lançando na sua página do YouTube, youtube.com/jpmarnoto, disse bem. E também na sua página de Facebook, também já vi que vai guardando por lá, que vai deixando por lá. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por termos falado aqui um bocadinho do seu trabalho, da nossa região,
sim, acho que é nossa, podemos dizê-lo. Muito obrigado pela elogio. E muito obrigado também por toda a dedicação que entregou isto. Isto é de facto um registro daquilo que é em cru e na realidade aquilo que é Douro e Trás-os-Montes. E só de folhear o livro é muito fácil qualquer um de nós identificarmos com qualquer uma destas vivências que aqui está, porque de certeza que também faz parte do nosso imaginário. João, muito obrigado. Muito obrigado, eu. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução entre a Associação Valdouro e a Universidade FM, conta com a edição de Daniel Pinto e a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. A Ana, hoje, por motivos de natureza profissional, não pôde estar presente, regressará em breve ao nosso programa. Já sabe, todas as semanas pode contactar-nos para cadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Nós estamos disponíveis nas redes sociais habituais e também o podcast que fica disponível no iTunes e no Spotify, entre outras. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado.